E é interessante que neste ano que havia morrido o rei Uzias, já havia um outro rei que havia assumido antes da sua morte, que é o seu filho. O seu filho havia assumido porque o seu pai ficou doente, e aí o filho assumiu enquanto ele estava vivo. Então Isaías poderia ter dito o nome desse novo rei, que era o que tinha assumido o cargo, ou ele poderia falar uma outra menção, mas ele fez questão de especificar isso. Então acompanhe aqui na tela, eu queria que você visualizasse nessa versão que eu escolhi, no ano da morte do rei Uzias, versículo 1, eu vi, olha que interessante, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Vamos parar por aqui. É interessante porque algo aconteceu, a morte de um rei, e não era um rei qualquer. Esse rei foi um dos maiores reis da nação de Israel. Foi um dos maiores, talvez o segundo maior rei da história da nação de Israel. Para você ter uma ideia, ele reinou durante 52 anos. É muito tempo, gente. Não é como na nossa democracia, que um presidente fica apenas 4 anos. Não é como lá no Brasil, em cada 4 anos tem que mudar. Não. Imagine um governo ficar 52 anos. Pensa no Brasil. Um governo daqueles lá ficar 52 anos no país. Só que eu tenho uma boa notícia para vocês. Esse governo, chamado Rei Uzias, ele foi um bom rei. Ele foi um bom rei. E a Bíblia diz dos seus atos, que ele foi um bom rei, ele foi um homem justo, fez aquilo que era reto, e ele começou a fazer coisas tão grandes em Israel, que se tornou um dos maiores reis, um dos maiores conquistadores. Foi um tempo de paz. Imagina um tempo de paz, prosperidade, daquelas de muitas bênçãos de Deus. Havia grandes conquistas, vitórias, sabe? E ele retomou com o seu posicionamento, ele retornou a glória da nação. A nação voltou a ser preponderante. A nação de Israel voltou a ter prestígio, ter honras, sabe? E foi destacado. Só que esse profeta que está dizendo essas palavras no versículo 1, é o profeta Isaías, que profetizou durante o reinado de 4 reis. E o rei Uzias foi um dos principais. Então, para ele ter profetizado em 4 reinos, ele começou a profetizar muito novo. Ele era muito jovem, eu não sei a idade, não é mencionado o ano, mas possivelmente pela contagem dos reinos, ele começou a profetizar muito jovem, muito novo. Então ele conviveu muito próximo desse rei chamado rei Uzias. E os historiadores dizem que possivelmente Isaías, o profeta, ele era da linhagem real. Ele fazia parte também, ele tinha um sangue da linhagem real. Então, ele era bem preparado, ele era um profeta, mas ele era um cara amigo do rei. Mas não era um rei qualquer, era o rei top, o rei bom, o rei que só fez coisa boa. Então, aconteceu um bound, aconteceu uma ligação muito profunda, espiritual, emocional e também afetiva, eu creio, afetiva, entre Isaías e o rei Uzias. Os dois eram próximos. Eu penso que, por muitas vezes até, eu acho que o rei Isaías aconselhava o rei Uzias. Eu acho, você consegue notar pelos relatos bíblicos que ele era muito próximo. E é tanto que ele menciona no ano que morreu o rei Uzias. Então, o que Deus colocou no meu coração, começou com a frase santo, 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 mas durante o restante da semana eu não entendi o que o Senhor queria enfatizar hoje. E o que Ele quer enfatizar hoje é o que está no versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias. O que tem morrido na sua vida? O que tem acontecido no seu coração? E que tem trazido você para uma situação de caos, de crise, de desordem. De uma situação como Isaías esteve, porque se você parar e pensar nessa história bíblica, foi algo muito significativo essa descrição de Isaías, no ano que morreu o rei Uzias. E foi nesse ano que morreu o rei Uzias, que a Bíblia diz, volta de texto do versículo 1, eu vi
I saw the Lord. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Quando é que ele viu o Senhor? Ele viu o Senhor, agora observe uma coisa, ele viu o Senhor assentado. Morre um rei humano, mas agora ele tem uma visão de um rei que está sentado. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa linda que Deus começou a trazer para nossas vidas. Aquilo que muitas vezes para você ou para mim é o fim, é desabor, decepção, tristeza, crise, é o fim de tudo. Imagine, queridos, o que essas famílias que viveram agora no Brasil, a perda dos seus familiares. Algo muito doloroso, muito difícil. Mas eu não sei porquê que às vezes parece que Deus escolhe momentos assim, para Ele, de algum modo, se revelar. Porque com Isaías foi assim. Isaías viveu 52 anos do lado desse rei. E foi só quando esse rei morre que ele consegue ver o Senhor assentado. Imagine, profetizou, falou, fez muitos atos, aconselhou, mas Uzias teve que morrer para então ele ver o Senhor. E a pergunta que eu faço para você hoje é: que tipo de Uzias tem que morrer no seu coração para que você e eu vejamos o Senhor? Que tipo de rei, ou seja, Uzias representa um tipo de governo, de reino, de domínio em sua vida e na minha vida. Que tipo de coisa tem dominado, governado a sua vida, que precisa morrer para que você tenha a revelação do rei que está sentado e governa sobre tudo e sobre todos, e nada o abala e nada muda quem ele é. Esse é o Senhor dos Exércitos. E é interessante que o versículo 1, eu disse que vai ser uma mensagem textual. Eu não vou dar muito pontos para hoje, ninguém hoje. Nós vamos examinar esse trecho da Bíblia. Mas observe só. O texto fala assim: eu vi o Senhor assentado. Assentar-se ou assentado diz respeito a uma posição de governo, de autoridade. E não só isso, mas num trono. É o rei. E não só trono, mas agora é um trono alto e exaltado. O rei Uzias, ele foi muito exaltado. Ele foi extraordinário. Pensa num rei extraordinário. Fez grandes coisas, muitas coisas. A gente poderia ler, mas talvez o tempo não dá. Mas isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 26. Você pode ler em casa. Os feitos de Uzias. Foi extraordinário. Fez muita coisa, conquistou armas bélicas, o cara inventou coisas, criou coisas e tornou a nação talvez a mais poderosa daquela época. Imagine a América hoje, né? Imagine um outro país aí que é forte em armas bélicas, que é poderoso, preponderante, tem força militar, força econômica. Era assim no tempo de Uzias. Israel se tornou a potência e agora tudo desaba. Tudo vai pela água abaixo. Deixa eu te perguntar, o que tem desabado na sua vida? Que tipo de coisa tem terminado? Que tipo de ciclo tem terminado? Que tipo de situação que representa algo muito significativo, que tem muito valor para você e que talvez tenha encerrado, parado, tenha morrido, que você precisa hoje buscar uma revelação para que você consiga ver que o rei está assentado no seu trono. A parte do versículo 1, parte B: e as abas ou as bordas das suas vestes enchiam o templo. Eu estava ontem à noite pesquisando sobre abas ou bordas, porque a gente lê isso, mas o que é isso? Bordas, vestes. Por que Isaías fala isso? Bordas, as abas das suas vestes enchiam o templo. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Aí eu encontrei uma coisa interessante. Eu achei uma coisa sobre a rainha Elizabeth II. Eu vou mostrar aqui 3 fotos para vocês. Quando ela foi inaugurada como rainha, no ano acho que de 1950 e alguma coisa, 3. Pode colocar a primeira foto para a gente. A orla ou a borda do seu manto, está aqui atrás, né? Olha o tamanho que era. Dizem, segundo a história, isso não sou eu, que tinha
mais ou menos 21 pés, 21 feet, weighs about 15 pounds, 6,8 quilos. Precisou de umas 6 maids para ajudar ela, conduzir ela. Isso que foi feito de vários tipos de ouros, metais preciosos e uma série de coisas. Próxima foto. Agora, imagine no templo, próxima foto, vamos lá. Imagine outra foto, imagine no templo de Deus, o que Isaías viu, que diz que a orla do seu manto enchia o templo inteiro. Nos tempos antigos, orla, a borda das suas vestes, da realeza, representa poder, representa esplendor, representa majestade. Por isso que no período da Elizabeth foi algo assim, extraordinário. Agora, Isaías não viu, não foi só 16, 18, 50 pés. Viu que as bordas enchiam o templo inteiro. Sabe o que é isso? A majestade dele. A majestade, a beleza, a grandeza, a riqueza. The royalty, the majesty of the king. É isso que Isaías estava vendo. A cauda do seu manto enchia o templo. Isso fala da autoridade absoluta. Isso fala da perfeição perfeita, divina. Isso fala do esplendor incomparável. Nada se compara à glória do rei que Isaías contemplou assentado no trono. A experiência de Isaías, ela é muito profunda. No verso 2, vamos lá para o verso 2. Agora de Isaías 6:2. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eu não vou entrar nos pormenores, deixar para uma outra hora. Mas tem um significado muito especial aqui, nesse versículo 2, porque essa mesma criatura que é decifrada, que é de serafins, a gente encontra aproximadamente 800 anos depois dessa experiência de Isaías. O apóstolo João, ele viu também o Senhor, o céu se apareceu e ele viu também esses seres angelicais. E cada um tinha asas, 6 olhos por dentro e pelos lados. E eles diziam também: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só que lá em Apocalipse fala um detalhe que não fala em Isaías. Em Apocalipse fala assim: e não tinham descanso. Não tinham descanso. Eles ficavam o tempo inteiro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a pergunta que eu estava ontem pensando: o que é que eles viam? O que é que eles viam? Até o meu filho pregou um tempo atrás, ele trouxe uma aplicação muito interessante disso, achei muito interessante, nunca tinha ouvido aquilo. Mas o que é que eles viam? E que os faziam, aquela canção que a gente canta, né? O que é que os anjos veem, que os fazem dizer santo, santo? O que é que eles veem? Em cada expressão, proclamação que eles diziam, uma revelação nova vinha de Deus. Uma grandeza nova, um esplendor novo, sabe? Uma partícula da sua glória era revelada para eles. E assim, Isaías está agora diante dessa revelação. O versículo 3, Isaías 6:3. E clamavam uns para os outros. Eu achei isso aqui muito interessante. Eu destaquei. Porque comumente a gente pensa, os serafins ou os anjos estão dizendo para Deus: Santo és tu. Não, eles estavam dizendo uns para os outros. Eles diziam, um para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E eles começavam um para o outro, falar um para o outro. E eles declaravam e proclamavam um para o outro quem Deus é, quem dele é, quem é aquilo que ele estava sendo revelado para eles naquele momento. Olha que interessante. E clamavam uns para os outros. Tem uma versão que fala: e clamavam um para o outro, um para o outro. Santo, Santo, Santo. Normalmente, quando eu era mais jovem, eu sempre pensava que eles estavam cantando para Deus o tempo todo. Não, é um para o outro, porque era uma proclamação, não adorando as pessoas, adorando a Deus, mas uma proclamação, porque era tão grande a revelação que eles tinham que
passar para alguém, eles tinham que expandir para alguém, tinham que falar, proclamar para alguém. Deixa eu perguntar algo para você. Que tanto do Senhor você está vendo e que está te motivando a ter que compartilhar com outras pessoas? Que tanto de Deus você está conhecendo, tendo revelação, empolgação, que te faz, te move a ter que comunicar para alguém. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Porque aquilo que Ele é, diz respeito à sua natureza, ao seu caráter. Aquilo que Deus é. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. O versículo 4. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces. Uau! As suas vozes balançavam o templo. Os umbrais das portas, as colunas, tremia o chão, o fundamento tremia. Isso nos faz lembrar de Moisés, lá no monte, quando Deus falou, tudo tremeu, o monte tremeu. Você volta para outros lugares na Bíblia que homens e mulheres tiveram experiências com Deus sobrenaturais e houve tremor, porque a glória, a presença do rei, a manifestação da sua presença. Isaías está diante dessa majestade, dessa magnífica experiência, que mudou a sua vida para sempre. 52 anos convivendo com um rei humano, carnal. E agora ele tem um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Agora ele tem a revelação, ele consegue ver o Senhor. Escute, gente, não é só ver o Senhor, é ver o Senhor assentado. E é disso que o Senhor trouxe muito forte no meu coração. Ele quer ensinar a mim e a você a termos a habilidade de ver o Senhor assentado no meio das crises, dos problemas, das dificuldades, das baixas, dos momentos de calamidade, nos momentos de destruição, ou de situações que nós não podemos mensurar. Eu acredito que essa palavra agora, hoje, ela é profética para os próximos meses, para cada um de nós. Eu sinto forte no meu espírito isso. Porque a maneira que essa palavra ela começou a vir, assim, uau, foi muito especial. Enquanto eu estava meditando esses dias, aí ontem o Senhor me deu a sensação, comece a ensinar Isaías para a igreja. Foi ontem. Comece a ensinar Isaías para a igreja. Terça-feira a gente vai iniciar. Então eu creio que tem uma mensagem profética, porque ainda que você não esteja hoje passando alguma situação, mas você precisa estar preparado para que quando as coisas desabarem aparentemente, você ter a capacidade de ver o Senhor assentado no seu trono. Eu vi o Senhor, mas não é somente ver o Senhor, é ver que Ele continua reinando. É você ver que Ele está no trono, é você ver que Ele está governando. É difícil isso às vezes, gente. Quando as coisas desabam, pá! Imagine, quando aquilo que você não espera acontece. E agora, nós precisamos ter uma capacidade de elevar os nossos olhos para ver o Senhor assentado. Mas para isso, eu acredito que algumas coisas têm que morrer em nossa vida. Não vou falar muito dos dias, os detalhes, porque isso pode ser para uma outra mensagem. Mas algumas coisas que representam os dias precisam morrer em nossa vida. Eu vou abrir com você rapidamente lá em 2 Crônicas. Vamos lá. 2 Crônicas na NVI. 2 Crônicas capítulo 26. Só para você ver rapidamente o contexto de quem foi Uzias, esse rei. Porque é nesse momento crucial da vida de Isaías que ele consegue ver o Senhor assentado. No versículo 3, vamos ver aqui no versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 26. Então, versículo 1. Todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade. Ele começou a reinar muito jovem. Adolescente, nem jovem, adolescente. Ele começou a reinar very young. No lugar de seu pai Amazias. Verso 2. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Olha o 3. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém.
Agora vamos do 5, direto para o 5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, escute isso, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Tem muita chave aqui. O versículo mais aí embaixo, vamos aqui para o versículo 9. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, a porta do vale. 10. Também construiu torres no deserto. Olha que interessante. Ele cavou muitas cisternas. Ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Virou um agronegócio grande no país. O 11. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados, convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias. Versículo 12. Versículo 13. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens. Cara, era um exército grande. Quase o número do exército aqui da América, eu não sei quanto que é agora de cabeça, mas acho que é quase 500 mil talvez. Ou mais, bem mais do que isso. Mas imagine, olha o tamanho do exército. Era grande. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. 14. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para o seu exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado por Deus, e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para onde? Para onde, gente? Para longe. Foi conhecido mundialmente. Mas aconteceu uma coisa. Olha o versículo agora 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor e o seu Deus e entrou no templo. E o texto continua dizendo, a gente não vai continuar lendo agora, mas o final dessa história diz que por ele fazer algo que Deus não mandou, que Deus não o autorizou a fazer, Deus feriu Uzias com lepra. Ele se tornou leproso, foi afastado do reino, foi isolado, não podia ter contato. Seu filho assumiu o reinado, Isaías estava lá, vendo tudo isso. E agora, nesse momento, depois que ele morre de lepra, Isaías vê o Senhor assentado no seu trono. É interessante que quando eu estava ontem pesquisando, estudando os trechos ali, palavras, quando Isaías, ele vê o Senhor, ele fala algo no versículo aqui, mas lá em Isaías, vamos voltar em Isaías capítulo 6, ele fala assim, eu vi o Senhor. Quando ele vê o Senhor, quando Isaías, ele vê o Senhor, observe algo que ele diz aqui no capítulo 6, quando ele vê o Senhor, ele professa algo muito especial. E o que ele diz aqui, no capítulo 6, no versículo 5, tá? Na NVI. E gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E aqui fala assim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Essa palavra impuro, no hebraico, é a mesma palavra se usada em Levítico para leproso. A mesma coisa. É a mesma palavra em Levítico, várias vezes quando Deus fala sobre a lepra, quando as pessoas tinham lepra. Aquilo que Uzias foi acometido, agora espiritualmente Isaías tem o reconhecimento. Eu estou leproso também. Eu estou leproso. Ai de mim que sou impuro, estou leproso, eu vou perecer, eu vou morrer. Aí um dos serafins, ele pega uma tocha de fogo ardendo e traz e toca nos lábios de Isaías e fala assim, a tua iniquidade foi tirada. E a partir daquele momento começa o comissionamento de Isaías.
que é muito conhecido, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, talvez. Naquele momento que ele tem a visão do Senhor, quando ele vê o rei assentado, naquele momento, Isaías começa a ver a glória do Senhor. Isso me traz a lembrança, vários momentos de glórias que eu já vivi, em ambientes de culto, ambientes de congregação, ambientes coletivos como esse aqui. Vários momentos de glória que eu já experimentei com pessoas. Todos eles, a maioria deles, foram com pessoas, em congregação, não isolado, mas junto com pessoas. Assim como os serafins que diziam um para o outro, santo, ele é santo. Eu estava nesses ambientes, como aqui agora, reunido, e ali vimos a glória de Deus. Sabe o que eu percebo, olhando para trás? Todas as experiências de glória, as pessoas, elas se humilham facilmente, elas se quebrantam, e elas reconhecem os seus próprios pecados. Sabe por quê? Diante da manifestação da sua glória, a sua luz vem e nos constrange, não para condenar, mas para nos trazer de volta para o arrependimento, para que nós possamos de fato nos prostrar e falar: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda, eu reconheço quem eu tenho sido, eu preciso da sua santidade, eu preciso do seu fogo, eu preciso da sua presença que queima, que purifica, que santifica a minha vida. Toda vez que a gente tem um encontro com a glória de Deus, o nosso posicionamento não é de fugir, mas é de se aproximar, de modo quebrantado, rendido aos pés do Senhor. Tem pessoas que elas têm medo da manifestação de Deus, elas ficam meio, céticas, ficam resistindo, ficam imaginando, ficam julgando, ficam medindo, mas Deus não quer que você faça assim. Deus quer que você possa abrir o seu coração para contemplar a sua glória e ver a sua formosura. Como Davi sempre disse: tudo que eu quero é estar na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. É tão bom estar aqui, né, gente? Aprendendo, ouvindo de Deus, ouvindo da sua experiência, da sua sabedoria. Nessa passagem que a gente acabou de ler, Isaías agora, ele tem uma experiência poderosa com Deus. E naquele momento, a sua iniquidade, a sua impureza, a sua lepra é paralisada, é estancada, e Deus o purifica, Deus o santifica, o torna puro, santo, e ele reconhece a grandeza de Deus. E agora, algo poderoso está acontecendo nesse momento na vida de Isaías, melhor dizendo. Foi nesse momento que ele viu o trono de Deus e o Senhor assentado. Eu queria que você pensasse em algumas coisas, que isso vai ter uma aplicação hoje, ou pode ser aplicado em experiências do passado, ou experiências que vão acontecer na sua vida ainda. Que tipo de trono na sua vida tem estado vazio? O que tem ficado vazio no seu coração? Assim como na vida de Isaías ficou um vazio. O rei morreu e ficou um vazio. E ficou aquela incerteza: o que vai acontecer agora? Quantas vezes a gente passa por isso? E eu creio que é disso que o Senhor está falando com a gente hoje. As experiências da vida que nos chocam, que nos frustram, que nos gera, às vezes, dores ou traumas profundos, como foi na vida desse profeta. Porque imaginem, queridos, todo ser humano está em busca de segurança. Todo ser humano está em busca de segurança. Imagine quando alguma coisa acontece, cara, que o chão é tirado. É isso que aconteceu com Isaías. É como que tirou a minha esperança, a minha segurança. Cara, 52 anos de paz. E agora, o que vai acontecer? O que será? Quem vai ser o próximo governo? Talvez você até se preocupe com isso aqui. No Brasil, se preocupa com os Estados Unidos, o que vai acontecer? E agora, daqui a uns meses vai ter eleição, o que vai acontecer? Ei, abre os seus olhos. Ei, abre os seus olhos, tem um rei assentado no trono. Tem um rei assentado no trono. Ah, o que vai acontecer? Essa palavra pode ser profética para algumas pessoas aqui hoje. O que vai acontecer? E o futuro meu, e o meu futuro, o que vai acontecer? E agora?
a minha segurança, já não sinto mais ela. E agora, o que aconteceu na sua vida que tirou a sua segurança? Que tirou de você o senso de proteção, de segurança? Talvez é a sua história familiar. Talvez é um ocorrido na sua história familiar. Que roubou, tirou de você o senso de certeza, de confiança. Talvez até de confiança. Você tem dificuldade para confiar em Deus. Para descansar em Deus. Porque alguma coisa foi roubado, foi tirado da sua vida e marcou a sua história. O que tem estado vazio no seu coração? Quem vai ocupar o trono? E agora, quem vai ocupar o trono? Foi nesse momento de dúvida, de questionamento, de morte. Escute, querido, de morte. O Uzias tem que morrer. Uzias tem que morrer. Uzias representa toda manifestação de soberba, de orgulho em nossa vida. Porque o texto que a gente leu agora foi isso. Depois de ficar forte, o seu coração se exaltou, se elevou, e ali foi a sua queda. Então, tudo que representa soberba, orgulho, vontades próprias, imaginações, sabe? Pensamentos facciosos, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus em nossa vida, nós precisamos fazer morrer isso. Precisamos levar para a cruz constantemente essas coisas que tentam nos controlar, que tentam governar, que tentam reinar no nosso coração. Por 52 anos, Uzias governou sobre Isaías, mas agora não tinha mais esse governo, tinha apenas o governo do Rei dos Reis. Que tipo de área? Em que área da sua vida Deus precisa governar? Que área do seu coração você precisa deixar Deus governar, controlar 100%, sem sombra de dúvida? Deus, eu entrego para você o controle da minha vida. Eu te dou o controle dessa área. Eu te dou o controle da minha família. Eu te dou o controle da minha existência. Eu te dou o controle do meu trabalho. Eu te dou o controle do meu business. Eu te dou o controle dos meus filhos. Eu te dou o controle, Senhor, do meu futuro, que todos nós precisamos de segurança, de perspectiva, mas entregue nas mãos de Deus. O seu futuro está nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você algo. Diante do caos, da calamidade, da tribulação, o Senhor permanece no trono e continua sendo o mesmo. Diante do caos, da crise, do problema, da dificuldade, da incerteza, escute, diante da incerteza, o Senhor continua sendo o mesmo. Me veio essa frase ontem. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. O Senhor permanece o mesmo. Hebreus 3:8, um texto clássico da palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Os nossos olhos precisam permanecer fitos no Senhor, a rocha da nossa esperança. Pode dizer glória a Deus? Diga assim, os meus olhos precisam se levantar e estarem fixos no Rei que está governando, que está sentado sobre o trono. Amém, queridos? Em meio à confusão, em meio às turbulências da vida, fique preparado. Se você não está passando, uma hora você vai passar. Porque isso é parte da vida. No mundo tereis aflições. Salmos 141, versículo 8. O que fazer? Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Fita os seus olhos no Rei dos Reis, que está sentado. Salmo 33, 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, nosso escudo. Não importa o que aconteça e ocorra no mundo, escute isso. Não importa o que aconteça e ocorra no mundo, prepare-se para isso, escute isso. Você vai entender daqui a um tempo, o que eu estou falando aqui hoje. Não importa o que aconteça e ocorra no mundo e na sua vida, o Rei está assentado no trono. E devemos fazer dele o objeto da nossa adoração. Se você puder guardar essa frase, guarde.
Porque você vai precisar dela nos próximos meses. Você vai precisar dessa verdade de Deus para a sua vida. Você vai precisar de aplicar essa verdade no seu coração. Não importa o que aconteça e ocorra no mundo ou na sua vida, o rei está assentado no trono. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele reina, Ele está presente em nossa vida. Eu vou encerrar com Salmos 2, versículo 1, 2 e 4. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que os reis da terra estão aí esbraviando? Estão até jogando espumas pelas bocas. É um de lá brigando. É o Ocidente, é o Oriente, é o Oriente Médio. Né? É uma confusão, é o Brasil, é a Venezuela, é o Oriente, está todo lado. Os reis, por que os reis se enfurecem tanto? Porque perdem seu tempo com planos inúteis. Está vendo? Esses reis representam Uzias. Todos esses reis aqui representam Uzias. Os reinos, os reis humanos, terrenos. Tudo aquilo que governa a sua vida no âmbito carnal. Versículo 2. Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos. E isso está acontecendo neste momento que eu estou falando. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 4. Aquele que governa nos... Aonde? Aquele que governa aonde? Aonde Isaías teve a visão. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado, aquele que governa nos céus. O que ele faz? Ele ri. O Senhor zomba deles. Enquanto os terrenos aqui, os governos da terra, estão maquinando, estão conspirando coisas, sabe? Estão montando uma agenda ali, vão fazer aquilo outro. Eles estão tramando. Deus olha do céu e fala, que engraçado, que bonitinho. Vai em frente, segue em frente. Vai, segue em frente. Para ver se você vence. E no final, todos eles são confundidos. Porque não há outro Deus senão o Senhor dos Exércitos. Fique de pé. Não há outro Deus senão o Senhor dos Exércitos. Nós vamos ministrar e louvar e declarar aquilo que Deus colocou no coração do Lucas. Para a gente proclamar essa verdade sobre o nosso coração. No ano em que morreu o rei Uzias. O que morreu, ou o que está morrendo, ou o que vai morrer na sua vida, que você vai precisar ver o Senhor assentado no trono. Escute-me, escutem-me, igreja do Senhor. O que é que tem estado vazio no seu coração? O que é que tem morrido na sua vida, no seu coração, na sua existência? O que é que tem terminado os ciclos, ou situações, ou até expectativas que você colocou em pessoas, em governos, em líderes, em coisas, em situações, em você mesmo? Expectativas que você colocou em você mesmo e que elas morreram, elas pararam, elas desapareceram. Ou aquilo que pode vir a morrer. O que você precisa hoje fazer? O que você pode responder a Deus para que você possa ver Ele no seu trono assentado, governando, reinando sobre tudo e sobre todos? Feche os seus olhos. Fale com Deus nessa hora. Essa canção vai ser ministrada. Fale com Deus, escute a voz de Deus dentro do seu espírito, do seu coração, e deixe Ele revelar, imprimir essa verdade no seu espírito, no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Deixe que essa verdade crie raízes. Let the truth be rooted in your heart. Allow the truth to come into the heart and prosper inside of your heart. Diante da glória de Deus poderoso, Deus vitorioso, Jesus amado, sentado em seu trono, com os anjos cantando, Santo, 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 para sempre reinando. Eu sou tão pequeno, Jesus, diante da glória de Deus poderoso, Deus
és vitorioso, sentado em seu trono. Obrigado, Jesus. Com os anjos cantando, Estás assentado no trono. Santo, Santo, Estás assentado no Santo, trono de majestade. para sempre reinando. Tu estás reinando. Tu reinas. Cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo. Feche os seus olhos, se você conhece, canta. E Declare a Ele, toda fale para Ele, terra declare está para Ele. cheia da sua glória. Santo, Santo, cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Teu nome é mais alto, teu nome é Declare, declare. maior. Levante suas mãos, igreja, É declare. sobre todos Não há outro, não há outro. os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Yes. Vem, Radassa, vem pra cá, Radassa, vem, querido. É mais alto, teu nome é maior, teu nome Sobre todos. Yes, declare. e os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos Vamos cantam. da igreja. Santo,